Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no texto do profeta Oséias. Texto do profeta Oséias, capítulo 10. Eu quero também dizer para você que agosto para nós é um mês muito especial, porque é o mês de aniversário da nossa igreja. Então, separa aí na sua agenda, no seu coração, na sua vida, o mês de agosto, em especial, dias 29 e 30. Nós queremos fazer 2 celebrações especiais, um sábado à noite, com muita música, com muito louvor, e no dia 30, um culto de aniversário, com recepção de novos membros, batismos. Aliás, hoje a gente começou um curso de novos membros. Esse curso está aberto, tá? Das 9 às 10 da manhã. Você que já é membro, também está convidado, se você quiser rever algumas coisas. Hoje a gente falou sobre a Bíblia, sobre o que é a Bíblia, sobre esse conjunto de livros que é a Bíblia, né? São 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Então talvez você nem se lembre muito mais disso. E aí você pode vir estudar com a gente das 9 às 10. Agora a gente vai seguir passando por principais doutrinas da nossa fé, fazendo uma revisão para quem já estudou e já conhece bem essas coisas, e uma novidade talvez para quem vai se batizar ou está tendo contato com essa perspectiva de compreensão bíblica e de teologia agora. A gente vai seguir o mês de agosto assim, com essas aulas, até o final, se Deus quiser. Bom, texto de Oséias, profeta Oséias, está lá mais para o finalzinho do Antigo Testamento, né? Tá aquele que chama de profetas menores. Para quem tem Bíblia digital, é mais fácil achar. Para quem funciona como se funcionava antigamente, está com a Bíblia de papel aí. E agora, a gente está numa transição hoje entre a série da Copa do Mundo, que Diego finalizou domingo passado, e uma nova série que está sendo preparada para o mês de aniversário. E a fase do nosso momento aqui de reflexão e de pregação, efetivamente, e agora? Agora que a seleção naufragou, né? Está se falando assim, vai começar um novo ciclo, né? Vai começar uma preparação nova. Então há uma perspectiva de recomeço nesse aspecto. E eu queria pensar os recomeços nossos. Eu estou voltando de férias, então estou recomeçando também, depois de alguns dias fora, em descanso. E essa perspectiva de renovo e de recomeço é uma perspectiva muito interessante para nós. Ela tem efeitos psicológicos e espirituais na nossa vida, né? Basta a gente lembrar do ritual do Ano Novo. O ritual do Ano Novo é esse ritual do recomeço, né? Em que a gente passa ali momentos refletindo e celebrando o que passou, projetando o que virá. É um ritual de recomeço. O aniversário, quando a gente faz aniversário, tem esse tom de ritual de recomeço, né? Mais um ano da minha vida, então eu estou celebrando o ano que eu fiz, mas estou inaugurando um novo ano que eu vou fazer lá adiante. Então, tem este ritual para nós também. E mesmo o recomeço de algo que veio bem, mas acabou, e aí a ideia de que tudo passa, né? O Neymar tem várias tatuagens no corpo sobre tudo passa, porque de fato tudo passa. Aquilo que é lindo, maravilhoso, extraordinário, né? A seleção já ganhou 5 Copas do Mundo. Eu estou assistindo na Netflix a saga do Tri, né, da Copa ali de 1970, então toda aquela euforia e celebração de tudo que deu certo naquela Copa, e é considerada, né, a grande seleção de todos os tempos, passou. Então a glória passa. E a boa notícia é que as coisas ruins, as tragédias, os lutos, os sofrimentos, também passam. Então essa
coisa da temporalidade, de que passa, ela é muito importante. E nós que às vezes nos apegamos e queremos perpetuar o momento, a gente sofre mais. A gente não deve perpetuar as coisas para além do que elas foram feitas para durar. Seja para o bem ou para o mal. Tem gente que se apega ao próprio sofrimento, à própria dor, à própria doença. Ela se apegou àquela condição e não quer sair daquilo. E aquilo vai causando mais dor, mais sofrimento, luto sobre luto, tristeza sobre tristeza, e vai causando mais sofrimento. E as pessoas também que se apegam demais ao sucesso, nossa, isso daqui deu certo, esse carro aqui me ajudou tanto, esse lugar aqui, esse emprego foi tão importante para mim e fui tão bem sucedido. Sim, mas às vezes também tem que passar, às vezes o ciclo também tem que acabar, às vezes a gente vai entrar um novo momento. O meu filho vai se formar esse ano na educação infantil e o nosso plano é que ele mude de escola. Vai passar, vai mudar, vai entrar numa nova fase e não dá para ficar apegado ao prezinho, não dá para ficar apegado ao infantil, não dá para ficar apegado àquele mundo, porque ele irá para um novo mundo. E esse novo mundo vai ser um momento de crescimento, vai ser um momento de novidade, vai ser um momento de novas coisas. E essas perspectivas de recomeço, né? Essa perspectiva daquilo que vem de novo pela frente, deve nos colocar esperança no nosso coração. Vem algo novo aí. Vem uma mudança, vem uma transformação, vem um novo dia, né? A própria Bíblia vai dizer que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, o sol vai renascer. E Deus pode renovar muitas coisas e inaugurar muitas novas fases na nossa vida. E nessa inauguração e nesses momentos e novas fases, nós que somos urbanos e uma igreja urbana, eu quero te levar para uma metáfora do mundo rural. Que na verdade é o mundo da Bíblia, né? O mundo da Bíblia é muito mais rural do que urbano em vários aspectos e nas metáforas que a Bíblia usa. E uma metáfora muito relevante que a Bíblia usa é a terra. A terra é um lugar onde se trabalha, onde se planta as sementes, onde se trabalha... onde se aprofundam raízes e de onde nascem frutos. Então eu quero pensar com você, e aqui no texto de Oséias, no capítulo 10 e no versículo 12, o momento de Oséias é um momento muito difícil, tá? É um momento muito difícil da situação de Israel, e a própria vida de Oséias é uma metáfora da relação de Deus com Israel. A relação de Deus com Israel, neste momento da história de Oséias, é uma relação onde Deus se sente traído. Sim, Deus tem sentimentos. Deus se sentiu traído pela nação de Israel. Por tudo aquilo que Israel estava fazendo, por deturpar a lei, por desobedecer, por quebrar a aliança. Deus se sentiu traído e de fato foi traído. E a vida de Oséias, se casando com uma mulher que vai traí-lo também, é uma metáfora da própria história de Deus com Israel. Essa vida que traz para nós sofrimento diante de traições. E quem de nós nunca foi traído em alguma medida, em alguma circunstância? E quem de nós também não traiu alguém ou decepcionou alguém em alguma medida e alguma circunstância também, né? É da vida, é da vida. E aí o Oséias vai dizer assim, capítulo 10, versículo 12, o texto da palavra, vai dizer para a gente, olha, semeiem a retidão em si e colham o fruto da lealdade. Façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Oséias está dizendo, olha,
A vida de vocês está aí um solo não arado. Está um solo duro. O solo não arado é um solo batido, é um solo pisado, é um solo ressecado. E a gente ouve, no Brasil tudo que se planta dá. Mais ou menos. Tem que plantar direitinho. Não é assim de qualquer jeito. O solo precisa ser arado, precisa ser cuidado, precisa ser cultivado. Na linguagem do futebol, a gente dizia que a profissão do goleiro é tão amaldiçoada que não nasce nem grama onde ele pisa, né? Aquele pedaço da área ali. Mas por quê? Porque ele fica muito ali, e ele pisa muito no mesmo lugar. E aquele lugar, então, vai se desgastando e vai perdendo a grama. Aquele solo ali vai ficando pisado. E o solo pisado realmente não vai gerar vida. O solo não trabalhado, ele realmente vai ser só um chão onde se possa pisar efetivamente. Mas o profeta aqui está dizendo para o povo de Deus, olha, vocês têm que arar, produzir sulcos no solo de vocês. Vocês precisam se preparar para o que virá. O momento aqui era de tragédia, mas havia um fio de esperança de um novo que viria. Mas esse novo que vem precisa encontrar um espaço. E muitas vezes o espaço é um coração arado, uma terra trabalhada. Quando a gente engravida em casa, a gente começa a criar espaço para o bebê que virá, né? O corpo da mulher vai criando esse espaço da marra, né? A biologia aí vai desenvolvendo esse corpo, e a família, a casa, vai criando também esse espaço. Onde vai ser o quarto do bebê? Onde vão colocar o berço? Onde vão colocar as coisas? O que a gente precisa mudar, tirar de um lugar, voltar para o outro e tal, para organizar e dar esse espaço. É a preparação da terra, né? Quando a gente quer se desenvolver profissionalmente, a gente fala, não, vou estudar, porque o estudo aqui vai ser uma preparação para uma promoção, ou para um novo trabalho, ou para um novo cargo. Eu estou me preparando para isso. O atleta tem o seu processo de preparação, né, de treinamentos, de exercício, para se preparar para o que virá. Os especialistas disseram, o Brasil foi mal porque se preparou mal no ciclo. Teve 4 treinadores diferentes, filosofias e modelos diferentes e tal. A CBF teve problemas, escândalos, trocas de presidente e tal. A preparação foi quebrada, foi ruim, foi acidentada, foi problemática. Isso influencia no resultado final? Claro que influencia. E Oséias está dizendo assim, vocês querem receber a bênção? Vocês querem que a vida de vocês deem bons resultados e bons frutos? Preparem-se para isso. Preparem-se, arem essa terra. Não fiquem aí como uma terra ressecada, que não foi trabalhada, que não foi arada, que não foi mexida devidamente, que não foi adubada devidamente, que não recebeu o preparo correto para aquilo que virá depois. Então você que almeja, e nós como igreja, almejamos esse momento de celebração, de recomeço, de aniversário, a gente precisa preparar o nosso coração para esse novo. É verdade que algumas preparações têm data marcada para o novo, né? Volto ao exemplo da gestação, né? 9 meses, você tem uma programação muito clara ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em geral é isso. Quando você está se preparando para receber uma criança de adoção, né? Essa data não é muito clara, é diferente. Quando você está se preparando para uma promoção no trabalho, também não, porque a promoção está na mão da empresa, do seu chefe, você não tem muito controle sobre isso. Então essa preparação, ela se torna mais difícil, né?
porque eu não sei exatamente que dia que vai chegar. Mas ainda assim, no dia que chegar, você tem que estar pronto. Então a preparação é importante. Aí eu lembro, volto para as Copas do Mundo, para a entrevista do Cafu, que entrou para jogar na Copa do Mundo de 94, ele era reserva, na lateral direita no lugar do Jorginho, o Jorginho machucou, e aí o Parreira disse: Cafu, você está preparado para entrar? Ele falou: eu estou preparado há meses, professor. A minha vida foi uma preparação para esse momento, eu estou preparadíssimo, eu estou me preparando faz tempo para essa oportunidade. Então, as pessoas que aproveitam bem novas oportunidades, aproveitam bem novas fases da vida, normalmente são as pessoas que se prepararam antes. Mesmo sem saber exatamente quando aquilo ia chegar, mesmo exatamente sem saber exatamente quando a bênção vai chegar, a gente está se preparando. A gente está preparando o nosso coração, a gente está preparando a nossa vida para aquilo que virá. Por quê? Porque nada é eterno. É verdade que o excesso de preocupação com o futuro gera uma certa ansiedade? Sim. Mas a ansiedade, ela não é de todo ruim. Aquilo que é patológico, que está em sofrimento, é aquilo que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. TAG. Mas aquilo que é uma ansiedade da vida e da preparação, ela é necessária. Por quê? Porque se a gente não tiver nenhuma ansiedade diante da vida, a gente não vai se preparar para esse novo que virá. Então, eu tive que me preparar para a chegada do meu filho. Eu estou me preparando para prestar atenção em cada fase da vida, né? Como eu falei, vai sair da educação infantil, vai para o ensino fundamental. Vai ter uma hora que vai sair da primeira infância para a segunda infância. Vai ter uma hora que vai sair da segunda infância para a adolescência. Vai ter uma hora que vai sair da adolescência para a vida adulta. Vai ter uma hora que vai sair de casa, se Deus quiser. Eu já estou esperando, ansioso por esse dia, em que ele vai partir, e vai deixar eu e a mãe dele de novo sozinhos. Eu já estou nessa expectativa. A mãe fica horrorizada quando eu falo um negócio desse. E eu já estou assim: filho, quando é que você vai casar, trabalhar, comprar sua casa? Como é que está isso, né? Então, se preparar para cada fase e momento dessa jornada, que precisa acontecer e que é saudável que aconteça. É maravilhoso o bebezinho que chega e que é cheirosinho e que a gente fica com ele no colo. Mas essa fase também tem que passar, tem que crescer. Tem que sair do colo e andar. E depois vai ter que ler, e depois vai ter que estudar, e depois vai ter que fazer as coisas sozinho, e vai. E é isso mesmo, esse é o ciclo da vida. E a gente precisa preparar nossos filhos para isso, a gente precisa se preparar para isso. E o que eu vejo é que a gente ora pedindo as bênçãos de Deus para o nosso futuro, para a nossa família, para a nossa vida financeira, para a nossa vida afetiva. E é importante, é bom que a gente faça esse exercício realmente de oração, de colocar diante de Deus. O nosso PG de sexta-feira, falamos muito disso, né, Elita? De colocar diante de Deus aí as nossas aflições, os nossos desejos, quanto ao nosso futuro. Mas o quanto é fundamental a gente se preparar para esse futuro. E aqui eu não estou falando dessa besteira de, meu Deus, eu vou mentalizar o meu futuro, né? O universo vai trazer para mim a minha... Não se trata disso. Mas se trata de que, olha, se eu estou colocando diante de Deus, e se eu estou projetando e desejando algo, e estou pedindo isso para Deus, eu vou me preparar para isso. Eu vou me disciplinar para isso. O Ziel Machado, um dos meus mentores, assim, um dos meus pastores preferidos, ele diz que
a nossa visão de futuro, ela disciplina o nosso presente. A nossa visão de futuro tem que disciplinar o nosso presente. O que a gente quer lá na frente, a gente precisa se preparar agora. E é verdade, muita coisa não está na nossa mão, está nas mãos de Deus, está nas mãos dos acontecimentos sociais e econômicos, ou sei lá o que, da vida, da sociedade. Mas tem coisas que estão na nossa mão, e essas coisas que estão na nossa mão, essas sim demandam o nosso trabalho. Essas sim demandam a preparação. E a terra boa é a terra bem preparada. É a terra bem arada. É a terra que é mexida, que é movimentada para que ela gere vida ali. Esse é o trabalho. Meus pais moram lá numa chácara, vai fazer uma horta, né? A horta tem que ter uma terra bem fofinha, para depois colocar ali as sementinhas do alface, da cebolinha, do coentro, da salsinha, e aquela terra bem fofinha, bem úmida, regando todo dia, vai gerar o bom resultado. Agora pega a terra dura e lança lá a semente do alface, lança lá. Ela vai ficar lá. Os passarinhos vão vir e vai comer. Aliás, Jesus disse isso, né? Quando ele fala dos caminhos, dos corações, ele fala, tem gente que o coração é uma terra dura, a semente do evangelho é lançada ali, mas ela não aprofunda. E aí os passarinhos vêm, comem a sementinha e acabou. Tem gente que o coração é uma terra cheia de pedras, que a semente até brota, mesmo no meio das pedras, mas as pedras não dão o alimento necessário. As raízes ficam ali no meio das pedras. E aí, nada dá certo também. Agora, tem gente que é uma terra boa. Tem gente que o que você dá e o que você faz com ela, multiplica, dá resultado, abençoa e é abençoado. E essa pessoa floresce. Essa terra boa, a gente precisa almejar por ser essa terra. Você precisa ser alguém em que as sementes do evangelho caem e dão resultado. O conhecimento da palavra de Deus que chega a você por meio da pregação, ou que chega a você por meio da sua meditação, da sua leitura, ou de qualquer boa coisa que você recebe, aquilo traz um bom resultado. Aquilo é transformador, aquilo é aplicado na sua vida, aquilo muda as coisas efetivamente. E que bênção é quando a gente se torna uma pessoa assim, e quando a gente é uma pessoa assim. E que triste é pessoas nas quais a gente investe tempo, energia, e não dá nada. Ou que demora muito, porque é duro. Aprende, mas não entra no coração, assimila informações, e às vezes até processa essas informações, mas essas informações não caem no coração. Esses aprendizados não vão para a vida prática. E a gente diz, não aprendeu nada. Chegou à maturidade, tal qual com a sabedoria de um adolescente, ou seja, quase nenhuma. Parece que não aprendeu com a vida, parece que não amadureceu, parece que não avançou. E que triste isso. E que problema é, porque isso gera sofrimento para muita gente ao redor. E que bom quando a gente vê evoluções, maturidade, crescimento, que a gente fala, caramba, olha só, essa pessoa aprendeu um negócio aqui, colocou em prática ali, aplicou acolá, e a coisa está indo. E a coisa está crescendo, e a coisa está se tornando diferente do que foi. Isso é poderoso, e o nosso coração precisa ser esse espaço. Então eu penso
que, por exemplo, o domingo, que é um dia especial nosso de celebração, de culto, mas também de aprendizado, de pregação, eu penso que preciso me preparar para estar aqui para falar para vocês, tanto com qualquer um que vem aqui, e a turma da música que também se prepara, né? Busca e tem uma preparação e um contexto aqui de bastidor durante a semana para fazer a execução no dia, mas você que vem participar e nos ouvir, deve também se preparar. Deve também preparar o seu coração, dizendo assim: o que Deus tem para mim hoje? Eu acho que essa é uma expectativa muito legítima e necessária. O que Deus vai falar comigo hoje? Eu vou lá na igreja. Deus, fala comigo, eu quero sentir, eu quero ouvir, eu quero isso. Então, vir orando, tem uma prática dos irmãos pentecostais que a gente não pratica aqui, eu mesmo não pratico também, mas eu cresci vendo isso no ambiente da Assembleia de Deus, era as pessoas chegarem na igreja e se ajoelhar para orar. Então, o padrão era chegar, ajoelhar, e muitas vezes só levantar quando começava o culto. Então, minha avó chegava meia hora antes, 1 hora antes para orar. Outras pessoas chegavam ali na hora do culto, 5 minutos. Mas ok, mas todo mundo que chegava, dobrava o joelho antes de começar o culto. E era esse exercício de preparação. Era um exercício de Deus, fala comigo. De Senhor, eu estou aqui. Eu vim te ouvir, eu vim te adorar. Eu vim aprender, eu vim te buscar. Fala comigo hoje. E a oração, e lógico, havia muitas orações. E não dá para estar da mente no coração do que as pessoas estão orando. Mas a maior parte da oração, ou pelo menos o foco dessa oração pré-culto, tinha a ver com o momento do culto. Com aquilo que Deus podia ministrar no coração delas, falar para elas, e o que ia acontecer ali. Então era como se elas estivessem realmente preparando a terra do coração para receber a semente. Era como se elas estivessem ali prestando de fato a atenção e colocando o coração naquilo que vai acontecer. A nossa dinâmica é diferente, a gente chega para conversar, a gente chega para tomar café, o que para nós também é muito importante e faz parte do nosso ambiente de comunhão, né? Mas pensar nessa preparação, não só no momento que a gente está aqui, ou que começou o culto efetivamente, mas também antes, como preparação para o que vai acontecer aqui. Não só a preparação de quem ministra, mas a preparação de quem é ministrado. Porque quem é ministrado não é só um auditório, mas é participante de um culto, de uma prestação de um culto a Deus. E fazer esse exercício de preparação é importante. Preparar-se para o que vem amanhã, preparar-se para o que vem no nosso futuro, cuidar do nosso coração para que isso seja bom e o que tenha no nosso futuro seja uma bênção. Agora, olha só os alertas de Oséias, quando ele continua dizendo: mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Olha que coisa terrível. Ele diz, vocês têm que preparar o sulco para uma nova plantação. Porque o que vocês vêm plantando até agora é péssimo. Vocês plantaram impiedade e colheram o mal. E ainda comeram o fruto do engano. Sim, a Bíblia diz que tudo que nós plantarmos, nós colheremos. Isso está lá em Coríntios. Então, a lei, aquilo que a gente pode chamar de lei da semeadura, ela é muito real. Aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Ah, pastor, mas às vezes não é exatamente assim. É verdade. As coisas não são exatamente assim. Às vezes a gente planta o mal e colhe o bem, ó que bênção. Graça, misericórdia, sei lá. Acontece.
Glória a Deus. Às vezes a gente planta o bem e as coisas dão errado. Também tem as tragédias da vida, tem as coisas. É verdade também. Mas essas exceções ou essas situações são as exceções que confirmam a regra. A regra, em linhas gerais, é tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente semeia, a gente recebe de volta em algum momento. E, inclusive, eventualmente, outros colhem a nossa semeadura. Para o bem e para o mal. Pense nisso. Nós que somos pais, então, às vezes a gente vai fazer um bem para uma pessoa e a pessoa não vai nos pagar, nos devolver o bem. Mas a pessoa pode devolver o bem para os nossos filhos. E isso já será muito precioso. Quantas vezes eu recebi afeto, carinho, atenção, cuidado por conta da minha avó, por conta dos meus pais. Alguém já falou assim, sua mãe já me ajudou muito, sua avó já me ajudou muito. Então, essas plantações boas que eventualmente eu colho, muitas vezes foram resultado também de outras pessoas. Mas o contrário também é verdade. Eu já vi crianças chegando na escola e os professores falam assim, nossa, esse aí tem uma mãe terrível. Esse daí tem um pai ignorante. Nem dá bola para essa criança. Nem queira aproximação, porque esse aí é terrível. Mas nem é a criança. Mas a família já plantou uma semente do mal ali, que infelizmente o outro vai colher. Porque ficou aquela marca, aquela pecha, aquela coisa ruim, de outra geração, inclusive. Não, essa família aí só briga, isso daí é só confusão, isso daí é tudo bandido. Nem é, mas ficou aquela marca, muitas vezes. E aí, nós temos que cuidar do nosso coração, para ser essa terra boa, nós temos que arar e se preparar, e nós temos que preparar não só para nós mesmos, mas até para as gerações que virão. Nós estamos construindo uma igreja aqui para nós, eventualmente para os nossos pais até, né? Nós temos a experiência aqui de ter mais jovens e depois irem chegando os pais, mas também para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos, para os nossos netos. E a gente não pode cansar de preparar essa terra, esse lugar, esse ambiente para isso. A gente não pode se cansar de preparar o ambiente da nossa casa como esse lugar bom, acolhedor, que dá bons frutos. Então a gente tem que pensar, antes de falar palavras duras, antes de brigar por qualquer coisa, pensar esse ambiente, esse lugar, como ele precisa ser. Como ele precisa ser tratado e ser cuidado, para que as coisas aqui floresçam, para que as coisas aqui deem frutos, para que as coisas aqui se desenvolvam. E aí, se a gente for para a metáfora das plantas, ou se a gente for para a metáfora da família, das crianças, a gente vai chegar no mesmo lugar, no sentido assim, de que quando a gente cria um bom ambiente, boas condições, normalmente o resultado vem. Se a gente criou um ambiente de condições boas, se aquela terra foi bem arada, se ela recebeu o adubo, se ela recebeu ali uma quantidade de água na quantidade certa, se ela recebeu ali uma certa quantidade de sol, que não foi de mais, nem foi de menos, de uma forma equilibrada, quando for lançada a semente, ela vai florescer. Se a gente criou na nossa casa um ambiente de paz, se a gente criou na nossa casa um ambiente de afeto, se a gente criou na nossa casa um ambiente de confiança, se a gente criou na nossa casa um ambiente que não é da violência, que não é da briga, que não é da confusão, mas que é da harmonia, que é de paz, a possibilidade dos nossos filhos se desenvolverem bem é muito grande.
Pode dar errado? Sim, pode dar errado. Muita coisa pode dar errado. Mas a possibilidade, quando a gente cria bons ambientes, é de dar bons frutos. É de florescer, é de gerar bons resultados. Agora, se a gente resolve a coisa no chute, na porrada, na briga, no xingamento, na confusão, a gente está criando o ambiente do mal. A gente está criando e fazendo o caldeirão para, de fato, as coisas darem errado. Porque o resultado vai ser a violência, o resultado vai ser a confusão, o resultado vai ser a agressão. Esse é um dos motivos que eu acredito que não se deve bater em criança. E entendo quem eventualmente possa dar uma chegada. E eu já tive meus momentos de braveza com o Estevinho, que me deu bastante vontade. Só que uma das coisas fundamentais para mim é ensinar que não dá para resolver as coisas na força. Não dá para resolver as coisas no braço. Não dá para resolver as coisas no grito. A gente tem que resolver as coisas na conversa, no acordo, no combinado. E é assim, porque é assim na vida. Eu não quero que ele resolva o problema dele com o amigo dele na porrada. Eu não quero que ele resolva o problema dele na escola, agredindo e se tornando eventualmente mais forte para isso. Não é dessa força e não é desse jeito que eu acredito. Então é diferente. E a gente vai tentando preparar os nossos corações para isso. E preparar o ambiente da nossa família para isso. E aqui, como igreja, e se preparar para isso que vem. E o que pode nos atrapalhar nessa preparação? É fazer uma preparação inadequada, então é quando a gente faz coisas más mesmo, é o que o texto diz aqui do povo de Israel, né? Que planta iniquidade e vai acabar colhendo mal. Mas também não fazer nada é uma opção ruim, normalmente. Eu tenho esse terreno aqui, eu quero que esse terreno dê bastante produção. Eu quero que esse terreno aqui seja um lugar que dê frutas, que dê hortaliças, que dê boas plantas, que dê boas saladas, que dê... Mas eu não vou fazer nada para isso. Aí o que vira o terreno? É o que a gente chama de terreno baldio. Só cresce qualquer mato, qualquer coisa, começa a aparecer bicho, inseto, a vizinhança começa a jogar lixo lá dentro, vira aquele problemão. Porque a gente até quis, até projetou, até teve a ideia, mas a gente não trabalhou para que aquilo acontecesse. A gente deixou lá. E se você deixar lá, só vai crescer mato velho. Se você deixar lá, só vai crescer erva daninha. Se você deixar lá assim, não vai ter vida aquele lugar. Não vai. Não vai. Então você tem que desejar, você tem que orar, você tem que pedir a Deus, mas você tem que trabalhar. Você tem que ir lá e dizer, bom, eu quero isso, eu vou pedir a Deus o sol, eu vou pedir a Deus a chuva, eu vou pedir a Deus as boas condições desse solo, mas eu vou trabalhar nele. Eu vou trabalhar e eu vou buscar as melhores formas, os melhores jeitos, nas minhas condições, porque sim, as condições não são iguais, as condições não são ideais, as condições são problemáticas a partir dos nossos contextos de vida, mas dentro das minhas condições, das minhas possibilidades, das minhas forças, da minha sabedoria, do meu conhecimento, eu vou trabalhar. Eu vou preparar, eu vou me preparar, eu vou preparar esse ambiente, eu vou preparar esse lugar para gerar
o resultado que eu estou querendo. Para gerar o fruto que eu tanto quero. E era uma bênção quando o meu pai ia lá e colhia o alface, a couve, a cebolinha fresquinha. Resultado daquela horta que foi bem trabalhada, que foi bem cuidada e que agora deu resultado para a gente. E abençoava a gente, abençoava a família, abençoava às vezes a vizinhança. Não à toa, não por acaso. Não porque, nossa, nasceu aqui. Não, porque alguém trabalhou, cultivou, preparou, gastou tempo, energia, e agora o resultado veio. Então eu quero te convidar a se preparar para tudo aquilo que você almeja. Você tem desejos, você tem intenções, você tem projetos, que bom. Escreva eles, faça um caderninho de oração deles. Compartilhe eles com as pessoas mais próximas e que podem te ajudar de alguma forma, ou orar com você a respeito disso e te apoiar nisso. Faça isso. Mas dê também passos práticos para que isso aconteça. Nos estudos, no trabalho, nas relações, nas orações. Faça com que isso aconteça. Eu atendo pais que falam, pastor, eu sonho com meu filho, que meu filho não tenha problema com drogas, que meu filho não tenha problema nos relacionamentos, que meu filho tenha um bom casamento, que meu filho tenha um bom desenvolvimento profissional. Isso é incrível e todos os pais almejam isso para os filhos. Mas o que a gente faz para que isso aconteça efetivamente? Também é importante. O que a gente faz para que essas coisas aconteçam? Ah, mas vai acontecer? Não sei, a gente não tem poder sobre o futuro. Mas a gente tem poder sobre o nosso trabalho. A gente tem poder sobre a nossa preparação. Então a gente pode fazer alguma coisa para que esse desejo, que nasce como um desejo, se torne um tema de oração, esse tema de oração vire um projeto, e esse projeto se concretize. E a gente precisa preparar-nos para isso. E a Bíblia retrata e fala dessa preparação, e nós precisamos nos concentrar nela para gerar bons frutos. Então eu quero terminar orando e te desafiando, nessa semana ainda, porque essa também é uma coisa, tá? Tudo que você ouve, se você não põe em prática, se perde, você esquece. Então, ouviu? Que passos eu posso dar nessa direção? O que eu posso fazer? O que eu posso anotar? O que eu posso fazer amanhã, depois e depois a respeito disso? E o passo prático que eu te dou e te desafio é: anote o que você quer, o que você deseja, o que você sonha. No campo material, no campo pessoal, no campo emocional, no campo espiritual. Compartilhe com o seu cônjuge, compartilhe com seus amigos íntimos, compartilhe com as pessoas que podem te ajudar em oração e que você gosta e precisa dividir com pessoas algumas coisas, e é bom isso, legal. E agora, o que eu preciso fazer para ir nessa direção? Que passo? Qual é o primeiro passo? E depois vai vir um outro, e depois um outro, e depois um outro, para que essas coisas aconteçam na minha vida. Isso é esse cultivar da terra para o que virá daqui a pouco, para as sementes que virão e serão o nosso tema do mês que vem, se Deus quiser. Então, eu quero te convidar a orar e quero que você seja muito abençoado, muito próspero
em tudo, em toda a sua vida, com a bênção de Deus e com toda a preparação que você puder fazer para isso. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Pai amado, por nos permitir começar, por nos permitir cair, mas levantar e continuar seguindo. E Deus, ajuda que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida seja trabalhada para receber e desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa seja preparada para receber todas as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Senhor, encontre em nós, em o nosso coração, um vaso, uma terra, para receber a bênção do Senhor. Encontre e veja a nossa igreja como um lugar bom para receber o derramamento da graça, da bênção, do crescimento, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nos ajude a nos preparar cada dia para isso e viver isso para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.